Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural de hoje é um momento de emoção para mim. Porque eu trago uma pessoa que dá uma lição de vida. Uma mulher que honra todo o gênero, toda a capacidade que tem uma pessoa de exercer o seu trabalho com honra, simpatia, coração, vontade de acertar, decisão. Eu quero dizer a vocês que a desembargadora Zeneide Bezerra atuou de maneira exemplar. E o que ela deixou para os outros juízes, para os seus colegas desembargadores, para as pessoas mais humildes da nossa comunidade, do nosso Estado, foi essa simplicidade de ser e o desejo de fazer o bem. Tanto que eu trago para vocês uma novidade. O que é a novidade? Construindo a vida. Eu estava, por acaso, vi algumas entrevistas de Zeneide, que está terminando a sua função no tribunal, por um erro da legislação, que estabelece um prazo de validade como se as pessoas tivessem um prazo de validade. Simplesmente. E um juiz tem um prazo de validade, ou seja, termina quando ela está em plena forma física e intelectual. E, sobretudo, ética, que a ética é um produto da sua natureza. Ela faz o direito atuar sob as luzes da moral, o que não precisa mais outra coisa para se fazer justiça. Justiça não é outra coisa a não ser isto. Aplicar o direito, as normas do direito, mas sob a luz da ética, da moral. Com isto, a aplicação das leis fica realmente atual. Zeneide tem uma história de vida interessantíssima. E eu achei que essa entrevista que ela deu, uma das melhores jornalistas deste país, estou falando não só de Natal, estou falando do país, quer na televisão, quer na rádio, Ana Ruth Dantas, eu vi, fiquei encantado com a forma que podia ajudar outras pessoas que têm dificuldade de vencer na vida e, consequentemente, pedi para ser transcrito, para ser transposto para a linguagem escrita, aquilo que foi oral, e publicamos com Ivan da Offset fazendo esse trabalho bonito, Dina, minha irmã, que organizou. E então eu trago para vocês este trabalho, que vai ficar em algumas bibliotecas, procure ver também, que é interessante e que é uma história de vida. Zeneide, seja bem-vinda ao Baobá Cultural. Ave Maria, eu estou emocionadíssima. Esse seu programa eu assisto, né? Eu assisto bastante, mas eu nunca jamais pensei que estaria aqui falando e vendo essa entrevista, e dentre tantas outras que a gente falou, a respeito de simplesmente de uma vida simples, de uma vida dificultosa, né? Como a gente sempre fala em tudo, inclusive no meu livro, e que nos permitiu a vontade de vencer, a determinação e a palavra mágica que eu digo todas as vezes dentro do programa Justiça e Escola, onde nós levamos os valores para as escolas públicas do Rio Grande do Norte, as que a gente pôde ir, que a gente tem que ter vontade. A ferramenta, só tem uma ferramenta, que é a educação. Então, você ter vontade e você se agarrar na educação, você será o que você quiser. Foi isso que nos levou a estarmos hoje. Professor Diógenes, meu querido professor de Direito Comercial,
que eu fico muito feliz que é o presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, que está aqui ao meu lado. Então, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse praticado a vontade de vencer, como esse meu livro, diariamente eu escrevia num papel assim grosseiro, que embrulhava sabão, porque não tinha outro papel, a gente diariamente escrevia "Hei de vencer", porque era muita dificuldade, professor. Eu acho que naquelas vezes que a gente chegava na nossa querida faculdade de excelentes professores, né? Eu tive Faculdade muitos de alunos, Direito. foram 30 anos ensinando Direito e passando por várias disciplinas, porque eu substituía os outros professores que faltavam. Mas, entre os alunos, algumas vezes a gente, nos centenas, eu posso dizer, talvez chega a milhares de alunos, alguns a gente guarda bem. Zeneide, por uma razão simples, é que ela estava sempre no top, as notas dela eram o máximo que podia permitir ser. Então ficou isso aí, a lembrança de você na nossa faculdade de Direito. E aquela faculdade, ela abriu o leque, ela abriu assim um arco-íris de oportunidades, não só, inclusive o professor Chaga Rocha, nosso professor, que a gente tinha até medo, porque ele era muito exigente nas provas, né? E ele disse que, em face de minhas notas, que se eu aceitaria ir com Eliana Calmon, que hoje é ministra aposentada, para o Conselho Penitenciário. Foi a minha primeira oportunidade em face de minhas notas. E todo mundo conhecia o professor, o nosso professor, né? Que é Direito Civil, ele sempre deu Direito Civil, Chaga Rocha, né? Que era lá, ele era o presidente do Conselho Penitenciário. Foi ali que a minha primeira intimidade com o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, que depois eu fui para a Secretaria de Justiça, porque era doutor Manuel de Brito, que era um homem assim de muito, sei lá, ele, tudo que os governadores queriam fazer, chamavam ele, né? É uma pessoa que tem, ele lançou um dia desse livro dele, com tudo que ele conhece, tudo de política. Então eu fui trabalhar com ele, e aí fui lá para o sistema, onde hoje tem o Presídio das Mulheres, que o povo chama de Caldeirão, né? E ali a gente passou, e hoje, até poucos dias, eu coordenava, supervisionava o GMF, que é Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, onde o CNJ chegou para o tribunal e disse que queria um escritório social, que é esse escritório que, com a equipe interdisciplinar, trabalharia o preso antes dele sair. Nós colocamos como o desembargador Lafredi: você jogou nos meus peitos 14 escritórios sociais. Depois eles pediram que a gente instalasse os centros de atenção às vítimas, porque foi um babado danado aí, né, quando houve uma publicação de uma lei, mas que o povo não entendia. Nós agora tanto estamos trabalhando o interno lá na penitenciária, como as vítimas, qualquer vítima, com uma equipe interdisciplinar. Esse é um projeto somente que a gente leva à frente, e eu fico preocupada quem vai seguir. Zeneide, vamos começar pelo começo. Sim. Você é filha de Dona Estefânia e seu Nilo. Me conta um pouco sobre os dois. Pois é, eles se casaram, e o meu pai, no tempo, porque ali na base oeste, não é a base Abante, a base aérea, não é. É lá na base oeste, onde tem hoje a Escola dos Aviadores. Ali passaram os franceses com a Aeropostale, ali passaram os italianos, que tinham até equipamentos feitos. E quando os americanos chegaram, precisavam de mão de obra. E foi buscar nos civis, muitos civis. E meu pai era carpinteiro, um excelente carpinteiro. Tem um vão lá no hangar Tenente França, que ele fazia aquilo sem nada. Não tinha nenhuma uma tecnologia, nada, era com os braços mesmo. E a minha mãe, e a gente nunca passou fome, como eu disse, porque diariamente ele ia pescar. Ali na base da Mante tem uma lagoa enorme,
Hoje eles não deixam ninguém pescar, mas antigamente meu pai podia ir com o meu irmão Osório, porque foi assim, nasceram 3 filhos ali, porque o comandante deixou que eles ficassem, eles, os civis, naquela casa onde hoje existe, que a gente nasceu. Então nasceram 3 que morreram, era comum morrer criança novinha. E depois nascemos nós, Osório, eu e Valdo. E Osório, diariamente, eles iam pescar. Então a gente comia fartamente peixe e galinha que eles tinham no terreno, no quintal. Curimatã? Curimatã, tudo esses Traíra, peixes que eu adoro. Então a gente nunca comia um pão, porque não tinha condição de comprar um pão. E eu, às vezes, lá, eu via aquele... E outra coisa, ali ao lado da nossa casa passavam todos os aviões. Os alemães, os franceses, os italianos passavam ali, ao ladinho. A gente não tinha compreensão, porque a gente era como assim, bicho, aí jogado. Mas dentro daquela perspectiva de nada ter, a gente tinha ele que queria que a gente estudasse. Ele e ela, absolutamente analfabetos. Nós ficamos até mais ou menos 7 anos ali, naquela base. Que a gente passava um soldado, a gente tinha calafrios, que tinha medo de soldado. Você imagina o tempo da guerra, né? No pós-guerra, um civil dentro de uma unidade militar. Isso eram vários. E, inclusive, o brigadeiro Marcelo Rivero, quando passou aqui, antes do Colin, agora, ele fez um memorial Joaquim Nilo, lá na casa onde a gente nasceu, e está lá ainda. Que coisa boa! Está lá ainda. Que, inclusive, disseram, e o senhor deve saber, se é verdade ou não, perto da minha casa tinha uma casa pequenininha, que disseram que Exupéry passou ali naquela casa. Era uma história fantástica, porque os pioneiros da aviação estiveram em Natal, e Natal era um centro que recebia dos pioneiros da Europa. Sim. E até as grandes travessias, a travessia em 3 continentes foi feita por aviadores italianos. Sim. Ferrarin Del Preto, que Natal. Nos Correios, então, certamente há depoimentos vários. Eu até acho bom que discuta se Saint-Exupéry teve ou não teve Natal, porque isso cai na imprensa e é sempre lembrado. Então, mas se ele chegou em Natal e foi entrevistado para o Diário de Natal por Nilo Pereira, sim, outro Nilo, lá de Ceará-Mirim, eu não vejo mais dúvida de que ele esteve em Natal. E há outros depoimentos dele próprio dizendo que viu as luzes de Natal no livro. Pois é. Ele via, quando do seu avião, as luzes de Natal. Então não vê dúvida quanto a isso, mas é bacana. Mas vamos para frente. Você começou a estudar e você estudava lá como? Aí sim, papai conseguiu comprar uma posse e nós fomos para aquela casa onde minha mãe ainda está lá, né? E ali nós construímos aquela casa com as mãos. Não tinha um pingo de cimento, é só areia. E eu disse isso no livro, nós todos, minha mãe, que era uma mulher, os dois, ambos, eram assim, muito, sabe, trabalhadores, que queria ver a gente seguir bem. Sua mãe está com 95 anos, ela lúcida, arrumada. Ela, de vez em quando, ela dá uma areada, mas é difícil. Ela ainda está lá, ainda briga com a gente. É uma coisa com os olhos, porque antigamente... Ou a gente levava surra mesmo, de palmatória, ou de seja lá de que for, ou com os olhos. Eles olhavam para a gente, a hora do Brasil. O meu pai sabia de tudo. Ele era um homem analfabeto, mas se o senhor conversasse com ele, ele tinha argumentos, tinha fundamentos para ir longe. Era uma coisa fantástica. E onde foi que a gente foi querer ver, ler? O Salatiel, o tenente Salatiel, que era o delegado, tinha aquelas revistas que eram maravilhosas, tinha artigos fantásticos, era o Cruzeiro, Fatos e Salatiel Fotos. Teve Nova Cruz também. Era vizinho, teve. Pois bem, ele era vizinho nosso. E papai dizia, Neide, vá lá em Salatiel, traga revistas. Ele nunca puxou o L.
E aí eu pegava aquela revista, deglutia a bichinha. E aí eu disse, meu Deus, aí mesmo Era no Cruzeiro, Fatos e Fotos e Manchete. Tinha muitos artigos bons. Eram excelentes revistas, muito boas. Cruzeiro escrevia Raquel de Queiroz, na última página, né? Ave Maria. E aí você imagina, aí eu disse, algum dia eu vou pegar um livro e vou ler. Eu, como criança, né? E quando a gente chegou lá, papai disse, olha, eu vou arranjar uma professora para ensinar as primeiras letras. Porque antigamente a gente só ia para o colégio aos 7 anos de idade. Hoje a menina nasce e já está dentro do colégio. E aí ele foi atrás de Dona Maria de João Branco, que era conhecida. E lá tem uma régua desse tamanho para bater na gente. Uma régua. E eu levei uma surra dentro daquela sala de aula. Porque rasguei o caderno da menina. E aí quando ele passou, ele ia sempre saber como a gente estava. Ainda aprendendo as primeiras letras. E aí a gente foi crescendo, foi vontade. O meu irmão Osório, que ajudava papai e ajuda ainda. Lá no, Também apanhou de régua? Lá apanhava todo mundo. Mas ele viu, eu não gosto de, pronto, eu não sei fazer nada com gente me rodeando, passando, falando. Aí ele fez um meu escritório primeiro. Pegou uma tábua, botou 2 paus, botou as coisas de coqueiro, né, as palhas, e eu ficava ali. E aquele papel que papai comprava às vezes de sabão, essas coisas, que era grosseiro, que era de bodega mesmo. Eu assim, alisava ele e escrevia, até no tempo da faculdade. Porque eu não sei fazer nada sem escrever, ainda hoje. Continua. Tanto é que quando a gente vai decidir, a gente escreve. Então é assim, a gente conseguiu ir para o primário, depois no primário a gente ia para o ginásio. Aonde? Como? Aí foi o tempo que aconteceram as bolsas de estudo para crianças pobres. Era um concurso. Eu passei para o Colégio das Neves, Osório passou para o Colégio Salesiano. E quando eu cheguei no Colégio das Neves, eu me desleixei. Eu fiquei encantada. Primeiro fui lá na Santa e disse, Santa, por favor, me ajude a ser gente. Sabe um bicho do mato que sai de um canto, do mato mesmo, e chega num colégio enorme, maravilhoso, como o Colégio das Neves? Eu fui professor do Colégio das Neves, foi um momento de muita alegria e fantástico. muito bom o colégio. É maravilhoso. E aquela biblioteca, ai meu Deus. Muito boa a biblioteca. Tinha, de vez, toda semana era 3 livros. Eu me deslançava. Depois saí do Colégio das Neves, fui para o Ateneu, que tinha excelentes, olha, eu saí lá de Parnamirim do colégio público, o Presidente Roosevelt. Fui para o Ateneu, que era público, e era fantástico, professores fantásticos. Só tinha baita caras, e eu aprendia, eu ia, aí fiz o concurso, né, para ir para a Faculdade de Direito, o vestibular, passei. Aí o vestibular, chegar na Faculdade de Direito ali, na Ribeira, que a gente pulava o muro do INSS, que era ali, porque era muita água, lembra? Aí alguém falou nas calças minhas, era calça era uma calça de um tecido assim, bem grosseiro mesmo, para enfrentar o dia. Pois bem, a gente sempre tirou notas boas, a gente sempre, eu disse, daquela época, eu tinha essa Clotilde Madruga Alves Pinheiro, que era juíza. Era muito, muito reconhecida, muito boa, ouvia o povo lá. E eu, na primeira semana que eu entrei na faculdade, eu disse, eu vou falar com a juíza. Assim, com garra, porque as minhas pernas tremiam, minha palavra não saía. Mas seu Egberto hoje, do primeiro cartório, me ajudou bastante. Ele tinha chegado recente de Areia Branca e eu disse lá, bom dia, seu Egberto. Eu queria falar com a juíza. Ele disse, não, minha filha, você está muito nervosa. Tome uma aguinha que você vai falar. Não se preocupe. Mas eu tremia mais do que vara verde. Quando eu entrei na sala, Clotilde com aquele sorrisão. Ela é uma maravilha. E Tânia Marinho. Uma maravilha de pessoa. Ave Maria, dali, como eu aprendi. Irmã de Zélia Madruga também, grande figura, né? Promotora. É fantástica. E ela sempre e teve uma oportunidade, me deu a oportunidade de quando eu já estava sabendo alguma coisa, ela me nomeava, porque tinha muito homicídio culposo por causa da BR.
E depois foi crescendo e eu atendia aquele povo que não tinha advogado, a prefeitura. E eu atendia todo mundo e dali comecei a pensar como as instituições devem realmente acontecerem. Por quê? Porque aquele povo todo que me procurava, que era muito, era porque às vezes não queria fazer um alimento, nada. Queria conversar. Queria isso que a gente tem hoje no tribunal, pelas equipes interdisciplinares. Olha, eu ficava assim, meu Deus. E aí, quando eu saí do direito, né, da faculdade, que eu logo em seguida, eu me casei com seu amigo e colega de faculdade. De turma e amigo muito querido. E muito, que Heriberto, eu não sei, ele tem Alzheimer, mas ele que me fez fazer o concurso. Porque eu não queria fazer, porque já tinha feito vários e não passava. E ele vai fazer assim, cadê? Já fez inscrição? Já fez inscrição? Enquanto ele estava perguntando se eu tinha feito a inscrição, ele já trazia não sei quantos mil livros para eu estudar. Tá aí os livros, pode estudar. E eu, graças a Deus, e a ele, e a minha persistência, e a minha evolução na minha família, a gente conseguiu, né, passar, né? E fui para Touros. Cheguei em Touros, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá na feira, conversar com aquele povo e perguntando ao rapaz, ao senhorzinho que vendia bananas, etc., se conhecia o juiz. Ele disse, não, Deus me livre, olha o sinal da cruz. Aí eu ali, se eu anteriormente eu já pensava nesse perfil social, ali eu disse, não tem condição do Poder Judiciário ficar tão longe do povo, esse povo mesmo que paga os nossos proventos. E aí comecei a trabalhar, ia lá para dentro dos cabarés, ia para dentro onde tinha os pescadores, sentava assim no chão, num banquinho. Você entrou em cabarés lá? Entrei várias vezes para falar sobre saúde, sobre higiene e principalmente dentro das escolas, sempre dentro das escolas. Depois saí para... Pescadores também de Touros que havia todo mundo. Tanto é que um deles, eu dizendo, olha, nós juízes, a gente somos iguais a vocês. Qual é a diferença? A gente teve a oportunidade de fazer um concurso e passar. Mas somos iguais, temos dor de dente, dor de barriga. Isso, numa conversa com eles, coloquial. E eles me deram um beliscão aqui, nesse braço. Porque para saber se eu era gente mesmo, se a gente, juiz era gente mesmo. Então eu nunca me esqueci. E como eu aprendi, professor Diógenes, pelo amor de Deus, a gente saía do concurso e era jogado nas comarcas. Hoje tem aí a Smarne, que tem 3 meses de você aprender a ser juiz. E eu digo sempre para eles, eu sei que vocês são especialistas, vocês são mestres, vocês são doutores e pós. Mas cadê aquele viés social? Vocês são? Por quê? Porque o ministro Sávio de Figueiredo, que era maravilhoso, ele sempre dizia, quer saber como é o seu tribunal? Procure como é que os juízes são lá na escola da magistratura. Porque a escola não é essa escola hoje que a gente deixou aí para Vivaldo. Nós interiorizamos a escola. Nós fomos lá, onde ninguém ia, aquela música mesmo. Chegamos a partir, dividimos o elefante em regiões. E fomos em todas as regiões. O elefante, o nosso Rio Grande do Norte, que tem essa forma de elefante. E aí a gente, bom, seguiu com garra, com ajudas de algumas famílias, o Baixo Santana, João Bosco, da Câmara, e a gente conseguiu chegar aonde chegamos. E aí, você foi Touros, depois juíza de São Gonçalo, depois Tangará e voltei para Ceará-Mirim. Passei 23 anos, fiz todos os projetos sociais a gente fez. E o principal, não só dentro das escolas públicas, mas a gente ia lá em Pureza. Eu marcava as audiências lá em Pureza, lá em Maxaranguape, em todos os municípios que faziam parte da comarca. E quando a gente chegava, era um auê.
fazia palestras, conversava com o povo. Era um espetáculo. Fazia e promovia casamentos de pessoas hoje- que estavam lá. Não, casamentos é o Arrumava- grande cereja do bolo desse projeto Justiça na Praça, que a gente fazia como os gregos, né? Resolve tudo ali naquela praça. Tudo na praça. Tudo, Com tudo. simplicidade. Com simplicidade. E também com alegria. Muita alegria e muita cultura, porque todo Você chamou e a academia participou de... foi, de e algum, vários, né? Eu ouvia o povo, levava a cultura, todo município tinha a sua cultura que deixava. Mas, Eneide, uma maravilha a sua presença entre nós. Um pouco de você na família. Você tem uma família bonita, inclusive com profissionais do direito que foram os seus filhos. Desde o começo você cuidou deles. Ah, eles são filhos do amor mesmo. Herbert, Júnior e Henrique. E os outros também. Todos eles são filhos do amor. dessa área, são João André, João Alexandre e João Arthur. Nós somos não só filho e mãe, somos amigos mesmo. Muito amigos. E aí eu agradeço a Deus por ter me dado Heriberto. E até agradeço a ele essa situação que ele vive, que ele não compreende. E por isso que eu digo, esse livro, que de tanto eu falar nessa minha história assim, com simplicidade, a minha amiga, desde 2007, Francineide Barbosa, essa jornalista maravilhosa, ela disse, não, eu vou escrever esse livro, porque tem que você vive dentro das escolas. Que foi um trabalho absolutamente notável de pessoas que conviveram com você, que viveram e sob a sua orientação. Então elas inverteram a posição e resolveram escrever. Escrever. É um livro simples, é um livro que retrata a simplicidade de uma pessoa que ainda é hoje simples. Eu chego em todo canto, o povo me abraça, me beija, me segura. Eu digo muito quando a gente vai tirar uma foto, vem tirar de foto, a pessoa agarra logo. Eu acho incrível isso. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas e o entusiasmo do lançamento deste livro que eu trago para vocês e recomendo. Hei de vencer. E realmente foi um lema da vida de uma pessoa que decidiu que haveria de vencer. Com toda dificuldade, enfrentava qualquer problema. Este livrinho que a gente apresentou aqui vai orientar muitas vidas de pessoas que têm dúvida quanto a vencer. Tem que acreditar que vai vencer e vai chegar lá. Este livro foi lançado no teatro. Dia 14. Com a presença de grupos que você ajudou a formar no interior, que participaram da sua atuação. Guamaré, aqueles violinos. Guamaré, não é verdade? Meus amigos, eu tenho uma frase sempre, trago para vocês uma frase. E a frase hoje eu levo sempre para as minhas filhas, todo dia de manhã eu levo uma frase que eu penso que pode ser um conselho, pode ser um norte. E a de hoje é a seguinte: o amor é da alma alimento e de Deus mandamento. Que coisa fantástica. Rigorosamente é isso que nós acreditamos. Você tem que alimentar a sua alma com o amor. E Deus determina, Jesus determinou, como sempre, que houvesse a ordem para que o amor é um mandamento de Jesus, é um mandamento de Deus. Então, eu trago sempre uma forma de rima, porque nasci para ser poeta e gosto disso, mas gosto do direito e da justiça. Amo, já deveria estar aposentado, mas estou aqui trabalhando todos os dias no meu escritório de advocacia com uma série de advogados e não deixo nenhum deles passar na minha frente. Devo dizer a vocês que estou muito feliz com a presença de Zeneide aqui. Zeneide, eu queria que você desse um recado seu para os novos juízes.
Olha, o meu conselho, primeiro, é que dê muito valor à sua família. Esse é o primeiro testemunho de vida que eu tenho. É uma família que nada sabia, nada tinha, mas que era harmônica. Nós tínhamos pais, que hoje falta muito essa harmonia entre as famílias. A vontade que eles tinham de que a gente estudasse para ser gente. E enfrentar as adversidades com garra e com ética, que falta muito hoje em dia. A ética é essa mesma ética que a gente leva para dentro das escolas públicas do nosso estado. E a segunda é a vontade de vencer. Eu quero vencer, eu quero ser isso. Você tem que ter uma determinação do que você quer. E aí, com aquela determinação e com esse apoio logístico que a gente tem de família, de amigos, como eu tive, a gente chega onde a gente quer. Então, a todos os estudantes, meninos, meninas, onde a gente já passou pelas faculdades, pelas escolas públicas de nosso estado, eu digo isso. Estudem, sejam o que vocês quiserem. Não preste atenção muito às adversidades, à falta de estrutura. Você quer, você será, se você confiar em você e você for determinado. É uma lição de vida. Meus amigos, esteja sempre conosco na TV Futuro, o Baobá Cultural. Estaremos sempre com você aos sábados, às 8 horas da manhã e ao meio-dia do domingo. Divulgue o nosso programa, que é importante para a cultura no estado. Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá.